Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês a minha decklist do deck de Golki. Só que essa versão aqui do deck de Golki não é aquela versão total que ganhou o Mundial. É a versão do deck Golki puro. Eu vou deixar o extra aqui de lado rapidinho, só pra gente falar primeiro do deck principal. E essa versão aqui é mais Golki puro mesmo. Tem pouquíssimas cartas que não são do arquétipo Golki. E é mais um Golki divertido, tá? Um deck bem forte. Consegue facilmente boas posições em alguns torneios. Só que é mais pra ser divertido mesmo, mais um for fun. Não é pra montar um Golki meta, entendeu? Se você quer montar um Golki meta, não aconselho você a se basear muito bem nesse vídeo, mas pra você que quer só montar um Golki pra se divertir e jogar com os amigos, esse vídeo é pra você mesmo. Primeiro aqui eu começo no main deck com 3 Golki Suprex, que ele é muito bom, porque você dando normal summon dele, você pode invocar outro Golki da sua mão, sendo, não importa o nível, então você pode invocar basicamente qualquer Golki que estiver na sua mão. Isso é muito bom, porque basicamente você já tem 2 matérias no campo para fazer um Link 2, por exemplo. E seguindo aqui, eu uso 3 Golki Twist Cobra, né, ou Torção Cobra em português, que é um Golki mais para você aumentar o ataque dos seus monstros e torná-los bem mais fortes. Porque o efeito dele é que você tributa um monstro Golki no seu campo, e o bom dele é que é um efeito rápido. Então você tributa um monstro Golki no seu campo e dá ataque. Você escolhe um monstro Golki que você controla e ele ganha o ataque do monstro que você tributou. Então, quando você tiver os seus links lá, por exemplo, no meio da fase de batalha, você pode tributar um monstro Golki que já atacou para um monstro que não atacou ganhar o ataque dele e muitas vezes finalizar o oponente com isso. E o bom do efeito dele é que ele pode se tributar também. Então você pode mandar ele fazer com que o monstro Golki ganhe 1600 de ataque. Aqui a gente tem uma das mais importantes cartas do deck, né, que é o Golki Cabeça de Morcego, também conhecido popularmente como Batman. O Batman tem o efeito de se invocar especialmente da mão, descartando uma carta da sua mão, uma carta Golki da sua mão, e você escolhe o monstro Golki que você controla. Então, um fato muito interessante é que você não pode usar o efeito dele não controlando nenhum monstro Golki, porque no efeito dele especifica que você tem que selecionar um monstro Golki e descartar uma carta, aí você invoca ele dando 800 de ataque para o monstro Golki. Então você não pode invocar ele como uma primeira invocação, só se for uma invocação normal. E todos os Golki têm um efeito em comum, que quando eles são enviados do campo para o cemitério por batalha, por efeito de card, por qualquer que seja o motivo, você pode adicionar uma carta Golki do seu deck para sua mão. Então, toda vez que um Golki for enviado para o cemitério do campo, você pode escolher uma carta Golki no seu deck e voltá-la para sua mão. Aí a gente tem também aqui a nossa hand trap de Golki, que é o Golki Octoestiramento, que também popularmente conhecido como Lamolusco. E o efeito dele é que você pode descartar ele da sua mão e fazer com que o dano desse turno seja reduzido pela metade. Então, ele é muito bom para você segurar quando você está com problemas. E ele também tem aquele efeito de quando é enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar uma carta Golki. Então, também é muito bom. A última carta de 3 cópias que teremos no deck de monstro. Agora eu uso 2 Riso Escorpião, né? Que o efeito dele é que ele é um monstro nível 5, ele é um Golki nível 5. Só que você pode invocar ele fazendo invocação normal, se você só controla monstros Golki ou não controla nenhum monstro. Então você pode dar normal summon dele como se ele fosse um monstro de nível 4 ou menos, se você só controla Golks ou nenhum outro monstro.
E ele também tem aquele efeito de ser mandado e adicionar uma carta. Então, esse é um deck muito rápido, pra falar a verdade. Gouki é um deck muito rápido, que faz os seus combos em 1, 2 turnos até. Temos aqui o Gouki Moonsault. Ele é um Gouki comum, só que ele tem um efeito que comba com o nosso Batman, né? Que, ó, ele tá na sua mão, por exemplo, você tem um dele na sua mão, você invocou especialmente um morcego pro campo. E você tem um dele na sua mão, você pode ativar o efeito dele, que é o seguinte: você invoca ele especialmente pro campo, você invoca o Moonsault especialmente pro campo, devolvendo um monstro Gouki do seu campo pra sua mão. Então aí você tem um morcego na sua mão de novo, e no próximo turno você pode ativar o efeito dele de novo. Então ele basicamente, o Moonsault, ele se substitui por um Gouki. Ele se invoca no campo se substituindo por um Gouki. E obviamente, como todos os outros Goukis, tem o seu efeito de, quando é enviado para o cemitério, adicionar uma carta Gouki do deck para sua mão. Agora eu uso uma cópia do Gouki Abraço de Urso, uma cópia do Gouki Treinador de Ringue e uma cópia do Gouki Parceiro de Tag. Por que apenas uma cópia deles? Porque são cartas que, na maioria, tem sua utilidade, mas na maioria das vezes preferimos essas aqui, entendeu? Tem aqui o Gouki Abraço de Urso. O efeito dele, ele é mais um monstro com muito ataque do main deck, porque você nunca vai precisar de um monstro com muito ataque do main deck, porque o seu extra deck, em geral, tem monstros com bastante ataque e que conseguem se desenvolver sozinhos. Mas até que algumas vezes é interessante você ter ele no campo, porque quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode cortar pela metade o ataque de um monstro do oponente. Então isso pode facilitar muito você a lidar com um monstro do cara que está te causando problema. Então, uma cópia dele. E ele tem 2.400 de ataque. E também tem o efeito de, quando mandado pro cemitério, buscar uma carta Gouki do deck. Uma cópia dele. Aqui usamos uma cópia deles dois, porque ele tem uma peculiaridade. Ele é o único monstro Gouki que não tem o efeito de, quando é mandado pro cemitério, buscar uma carta Gouki do deck. O único. O efeito dele, na verdade, é o seguinte: quando ele é mandado pro, quando ele é usado por uma matéria link, de um monstro Gouki, então você tem que fazer um link de um Gouki com ele. O monstro Gouki que você fez ganha 1000 de ataque até o final do turno, o que é um buff muito importante, muito legal, porque 1000 de ataque, né, bastante coisa. Mas por que só uma cópia? Porque o efeito dele, quando ele vai pro cemitério, é que não no turno que ele foi enviado, mas em outro turno, você pode banir ele do seu cemitério e adicionar uma magia Gouki do seu cemitério para sua mão. Então é uma coisa muito ocasional, sabe? Que na maioria das vezes você não vai precisar. Ele só tá aqui com uma cópia por causa do efeito dele de dar 1000 de ataque para um monstro Link que ele fizer. E ele é o famoso anti-Raigeki, né? Porque o efeito dele é o seguinte: ele tem o efeito de, quando é enviado, adicionar uma carta, mas o efeito normal dele é o seguinte: se você não controla nenhum monstro, você não pode controlar nada, você pode dar a invocação especial dele no seu campo e de um monstro Link Gouki no seu cemitério. Então você pode dar special dele e de um Gouki no cemitério. Aí por que eu falo que ele é anti-Raigeki? Porque vamos supor, você tá com um campo cheio de carta e tal, aí o cara deu um Raigeki. Aí vamos supor que você tinha um Gouki normal lá e um Link. Aí o Gouki e o Link vão pro cemitério. O Gouki normal vai ativar o seu efeito de, quando é pro cemitério. Aí você vai adicionar ele pra sua mão. Aí você vai ativar o efeito dele, dar special dele e invocar do seu cemitério o Link Gouki que o cara mandou. Então é um negócio mais tipo SOS, sabe? Você tá em perigo, você invoca ele, invoca um Gouki,
faz outro link usando eles dois, entendeu? Aí você pode já se recuperar de um Raigeki usando ele. Por isso ele tá aqui. Agora, eu uso esses 3 monstros genéricos aqui, porque eles se invocam facilmente e são bons, muito bons. Eu gosto muito deles. Que são os Junk Forward, ou Corredor Sucata em português. O efeito dele é bem simples. Se você não controla nenhum monstro, você pode dar a invocação especial dele da sua mão. Então, é uma Special Summon, é um monstro a mais que você pode usar para fazer os outros links genéricos. Porque tem uma peculiaridade nos monstros Link Gouki, que eles pedem necessariamente, tipo, todos exigem só monstros Gouki. Você não pode usar outros monstros para fazer links Gouki. É só monstros Gouki. Vocês vão ver isso mais pra frente quando eu mostrar o extra deck. Agora a gente vai para as magias do deck. A gente tem aqui a Rematch Gouki, ou Gouki Rematch, em português Revanche Gouki. O efeito dela é que você pode ativar ela, e importante falar que você também pode buscar magias do seu deck quando o Gouki vai pro cemitério. Então você pode buscar ela é buscável pelo efeito dos Goukis. Aí você pode ativar ela da sua mão e invocar 2 monstros Gouki do seu cemitério com níveis diferentes. Então é um Monster Reborn de Gouki, só que você invoca 2. Isso é muito bom. É uma carta muito boa. Temos aqui 2 cópias da Face Turn Gouki, que é basicamente uma substituição de monstro, que você vai ativar ela, aí você vai tributar um monstro Gouki no seu campo e invocar um monstro Gouki do seu cemitério com um nome diferente. Aí, você fazendo isso, você pode ativar o efeito do monstro Gouki que estava aqui e buscar outra carta Gouki. E além disso, você pode fazer o combo de colocar um monstro Gouki normal aqui e ter um link no seu cemitério. E ele não especifica o nível, essas coisas. Então você pode invocar um link também pelo efeito disso aqui. Então você tributa o monstro Gouki que você tem em campo, invoca o link do cemitério. Vamos supor que é um link 3, por exemplo, e você tem 2 monstros, você tem um link 3 no cemitério. Você ativa isso aqui, tributa um dos monstros, invoca o link 3, junta os 2 e faz um link 4, entendeu? Aí você tem um link 4 basicamente de graça, ali você tem 3 matérias, link voltando do cemitério. Então ele substitui um Gouki seu no campo por um Gouki no cemitério. Também é buscável pelo efeito dos Goukis, porque também é uma carta com o nome de Gouki. Aqui eu uso um Duelo no Domo Gouki, que é o campo, né, dos Goukis. Por que um? Porque é uma carta que é muito facilmente buscável e o efeito dela não é dos melhores, entendeu? É um efeito bom, mas é um efeito raro de se ativar. Então eu acho que uma cópia tá mais que suficiente. O efeito é que quando você ativa ela ganha 3 contadores em cima dela. Toda vez que um monstro Gouki seu destruir um monstro do oponente em batalha, você tira um contador dessa carta. Quando ela perder os 3 contadores, que tinha nela, você pode invocar tantos monstros Gouki do seu cemitério e da sua mão com nomes diferentes quanto possível. Então, tipo, se você tem 4 zonas vazias, você invoca 4 Gouki. É um efeito muito bom, só que é o que eu disse, é muito ocasional, é muito difícil, entendeu? De se ativar esse efeito. Então, uma cópia só, porque também é buscável. Aqui vai as magias genéricas agora. Eu uso 2 tufão espacial místico, né? Que o efeito é destruir, é uma magia rápida, você destrói uma magia no campo. Então, pra lidar às vezes com as magias do cara, de prancha, né? Um Raigeki, todo deck usa mais ou menos, né? Um Raigeki que destrói todos os monstros no campo do seu oponente. Aí temos aqui Transmodificar. Transmodificar é basicamente o efeito da Face Turn Gouki, só que não é Gouki. Então você tributa um monstro no seu campo, pode ser qualquer monstro, você tributa um monstro no seu campo e invoca um monstro do seu deck com um nível maior que esse monstro. Por que ela tá aqui? Porque vamos supor, você tem um Gouki aqui, aí você ativa isso, tributa o Gouki, invoca um de um nível maior do seu deck no campo. Além de você ter invocado um Gouki do campo, que provavelmente vai ser mais forte, porque é um level maior,
você também vai ter tributado um Gouki do seu campo. Então você vai ativar o efeito dele e buscar mais uma carta Gouki do seu deck. Então, uma cópia dela. Temos aqui uma cópia da Reasoning, né? Ou raciocínio em português. O efeito dela é que quando você ativa, o seu oponente declara um nível. E você vai comprando cartas do seu deck até vir um monstro que você pode invocar por invocação normal. Se o monstro for do nível que seu oponente falou, o monstro vai pro cemitério. Se o monstro for de outro nível, qualquer outro nível, ele é invocado por invocação especial. Então vamos supor, o oponente falou nível 4. Aí você vai comprando, vem um monstro de nível 8. Aí você dá a invocação especial do monstro de nível 8. Mas se viesse, por exemplo, um de nível 4, ele iria pro cemitério, entendeu? Então o cara fala um nível e você vai comprando e invoca. Por que ela é boa? Porque ela é uma invocação adicional, basicamente. Ela te dá um monstro no campo. A gente tem aqui uma Scapegoat, né? Clássica, de invocar 4 tokens no seu campo. Você invoca 4 bichinhos no seu campo. Mind Control, ou controle da mente, controle mental. Você toma o controle de um monstro do oponente até o final do turno, mas ele não pode atacar e na fase final ele volta. Por que ela tá aqui? Porque você pode tomar o controle de um monstro do cara e usar ele para fazer um link, por exemplo. Você usa ele para fazer um link genérico. Aí o cara perde um bicho e você ainda ganha um link porque você usou o bicho dele como matéria. Temos aqui Reinforcement of the Army, que seria o reforço do exército, né? Que o efeito é você ativa e você busca um monstro de nível 4 ou menos guerreiro do seu deck para sua mão. E todos os monstros Gouki são monstros guerreiro, então facilita muito, né? A gente tem aqui um Monster Reborn, que invoca um monstro do seu cemitério, né? Um monstro que renasce. Enterro Tolo, manda um monstro do seu deck pro cemitério, clássico. E 2 Tributo Torrencial. O que o Tributo Torrencial faz? Quando um monstro é invocado, você pode ativar essa carta e destruir todos os monstros no campo. Todos, sem exceção, até os seus. Por que ela é boa? Porque você destruindo os seus monstros, você provavelmente vai destruir um monstro Gouki. Aí o que você faz? Você ativa o efeito do monstro Gouki que você destruiu e você adiciona ele pra sua mão. Aí você dá a special dele e invoca um link do seu cemitério e recomeça. E o oponente vai perder os monstros dele também. E ele provavelmente não vai ter como lidar com isso. Agora que a gente acabou aqui o main deck, né? O deck principal. Vamos aqui pro extra deck. A gente tem aqui um Gouki, o Mestre Ogro, que é um link 4, né? 3 setas para baixo e uma para cima. E o efeito dele é que ele pode atacar todos os monstros do oponente, uma vez cada monstro. E você pode, uma vez por turno, voltar um monstro. Por exemplo, ele tá aqui na sua Extra Link Zone. E você pode voltar um monstro Gouki pra onde ele aponta, pra sua mão. E quando você volta ele pra sua mão, a quantidade de monstros Gouki que você voltou pra sua mão, você pode negar o efeito de cartas no campo do cara. Então, por exemplo, eu voltei 2 Goukis pra minha mão. Eu nego 2 cartas no campo do cara. Entendeu? Até o final do turno. Mas ele tem uma restrição que ele tem que atacar, primeiramente, o monstro com mais ataque do campo do oponente. Então ele tem que obrigatoriamente atacar primeiro com mais ataque e depois os outros mais fracos. E a gente tem aqui também Gouki, o Grande Ogro. O efeito dele é um efeito bem simples até. Ele não pode ser afetado por monstros com menos ataque que ele. Toda vez que um monstro um oponente dá alvo em um monstro Gouki para qual ele aponta, ele pode tirar 500 de ataque dele mesmo e negar o efeito que deu alvo. E o outro efeito dele é que uma vez por turno, se o ataque desse card estiver diferente do ataque original, até o final do turno você pode aumentar 1000 de ataque desse card. Temos aqui também o Gouki Ogro Trovão, que o efeito
Uma vez por turno, no turno de qualquer duelista, o duelista do turno pode fazer uma invocação normal adicional numa seta para a qual ele aponta. A gente tem duas cópias do Gouki The Great Ogre, né? Gouki, o Grande Ogro. E o efeito dele é que você pode, tipo, toda vez que ele fosse destruído por batalha ou por um efeito de card, você pode, em vez disso, tributar um monstro Gouki para qual ele aponta, para ele não ser destruído. A gente tem uma cópia do Gouki The Solid Ogre, que o efeito dele é que se ele apontar para um monstro Gouki, ele não pode ser destruído nem por batalha nem por efeito de cards. E uma vez por turno, efeito rápido, você pode mudar um monstro Gouki que você controla, você pode mudar para uma seta para qual ele aponta. Então, por exemplo, se ele tá aqui e você tem um monstro Gouki aqui, você pode ativar o efeito dele, mover esse monstro Gouki daqui pra cá. Aí ele vai apontar pra ele e não vai ser destruído por batalha nem por efeitos. Seguindo, a gente tem uma cópia do Gouki The Blade Ogre, que o efeito é... ele ganha 300 de ataque para cada monstro que ele aponta. E uma vez por turno você pode tributar um monstro para qual ele aponta. E o bom é que é de qualquer lado. Então tipo, pode ser tributar um monstro do oponente. E esse card faz um segundo ataque durante a fase de batalha. Aí a gente tem também o Gouki Ogro de Jato, né? Jet Ogre. Que o efeito dele é que quando ele sai do campo, você pode dar 500 de ataque para um monstro Gouki do campo. A gente tem o Gouki Ogro Vilão, que o efeito dele é que uma vez por turno, quando um monstro para qual ele aponta ativa seu efeito, você pode, efeito rápido, negar o efeito dele. Agora a gente vem aqui para os links genéricos, né? A gente tem o Borload Dragon, ou Dragão Calibrigado, que o efeito dele é que você pode, quando este card atacar, você pode pegar o monstro do oponente que ele tá atacando e pegar ele pra você. E aí e colocar numa seta pra qual ele aponta. E ele tem um outro efeito que você pode diminuir 500 de ataque dele. Você pode diminuir 500 de ataque de um monstro no campo. Isso é efeito rápido. E o oponente não pode ativar nada em resposta a esse efeito. Então, tipo, você tira 500 e o cara não pode ativar nada, o cara não pode negar. Aí a gente tem também aqui o Nightmare Cerberus, né? Nightmare, ou Cavaleiro do Pesadelo Cerbero. Que o efeito dele é que quando ele é invocado, você descarta uma carta e destrói um monstro invocado especialmente no campo do oponente. E se ele tá colinkado a outro monstro, você pode comprar uma carta depois de fazer isso. E aqui começam os links mais genéricos, né? A gente tem o Underlock Taker, o Double Bite Dragon, que é o dragão duplo bite, e o Linkuribo. Eu não vou explicar o efeito desses aqui, que são monstros Link mais genéricos, e a maioria já sabe, né? Eles estão presentes em alguns decks fortes atualmente. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se divirtam muito se forem montar essa lista. Eu vou dar uma passada rápida aqui no final nas cartas, se você perdeu alguma coisa. É uma lista muito forte. É uma lista que você vai conseguir grandes vitórias com ela. É uma lista principalmente muito divertida. Você vai gostar muito, eu garanto. Se você quiser montar aí, sai na faixa de uns R$150 aí, dependendo da loja que você for montar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com seus amigos, dá um like aí, não vai custar nada pra vocês. Se inscreve aí no canal, que às vezes eu posto uns vídeos aí. Eu vou começar a postar agora decklist. Vou ver se eu vou começar a postar agora uns duelos também. E se inscreve aí, é isso. Deixa o like, comenta aí alguma coisa, qualquer dúvida, que eu vou estar lendo nos comentários qualquer coisa também, viu? Obrigado, rapaziada. Tchau.